O Mourão conseguiu fazer com que todos os bolsonaristas passassem a odiá-lo. O Mourão deu uma entrevista, longa entrevista, em que ele fala dos planos do Bolsonaro para o final do ano, fala dos planos do Bolsonaro para o futuro, sem a permissão do Bolsonaro, e critica duramente os bolsominions que estão pedindo golpe na frente dos quartéis. E isso caiu como uma bomba atômica nos grupos bolsonaristas. Eles estão muito, mas muito irritados com o Mourão. O que está acontecendo nos últimos dias é uma mudança do posicionamento do Bolsonaro e do gabinete do ódio. Parece que o Bolsonaro percebeu, a ficha caiu, que ele não vai dar, não vai ter golpe, que ele vai ter que realmente fazer uma mudança aí até o final do mês, vai ter que tirar suas coisas do Alvorada e procurar uma casa nova. E o gabinete do ódio continua incentivando ainda os bolsonaristas a irem para frente dos quartéis, a permanecerem lá, a esperar sempre mais 72 horas, porém com muito menos ênfase. E não dá nem para saber se é menos ênfase do gabinete do ódio ou se é o fato de que realmente o interesse dos bolsonaristas está murchando. Aí chega o Mourão e fala que não vai ter golpe, que o Lula ganhou, que o Lula, quem ganhou tem que assumir, que no caso é o Lula, e que quem perdeu tem que aceitar a derrota e parar com isso. Nossa, mas era a pior coisa que podia acontecer. Imagina quando tá caindo a ficha para os bolsonaristas, eles não querem acreditar nisso. É gente que perdeu familiares. Quando eu digo perdeu familiares, não é porque a pessoa morreu, não. É porque brigou com familiares, brigou com amigos. Alguns perderam emprego, outros levaram multa. Esses dias eu vi aí no Twitter um rapaz falando: gente, chegou um boleto de 108 mil reais para eu pagar de multa. Só que o meu caminhão já tá com 30 mil de prestação atrasada, eu não sei o que fazer. Alguém sabe o que eu posso fazer? Um bolsominion que tava protestando. Pô, cara, sabe o que você pode fazer? Faz arminha que passa, babaca. Pois é, agora imagina esse pessoal vai caindo a ficha aos poucos, e aí chega o Mourão e ele empurra logo a ficha e fala: não, gente, deu ruim, pronto. Os grupos explodiram contra o Mourão, era xingamento para todo lado. Eu vou falar aqui sobre o Mourão jogar o balde de água fria, o Bolsonaro completamente apático em depressão, e os bolsonaristas estão igual o cachorro em dia de mudança agora, não sabem o que fazer, eles estão completamente perdidos. Porque até as fake news do gabinete do ódio mudaram um pouquinho nos últimos dias. Eu vou falar disso, mas antes, um segundo, se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Já somos mais de 1 milhão de pessoas aqui lutando por um Brasil e mundo melhor. Então aqui ó, embaixo, só clicar no botão inscrever, aí você está fortalecendo o Plantão Brasil, fortalecendo a luta contra o fascismo. Agora, falar sobre o Bolsonaro, o Mourão, a entrevista que o Mourão deu. O Mourão, é engraçado, o Mourão fala sem a permissão do Bolsonaro sobre os planos do Bolsonaro. Plano que o próprio Bolsonaro não fala sobre. Quer dizer, é um negócio assim que, se eu fosse o Bolsonaro, eu tá irritadíssimo com o Mourão. Só que o Bolsonaro tá num nível de apatia que nem irritado ele fica mais. Depois eu falo disso. Mas o Mourão, ele começa a entrevista já falando: olha, quem perdeu tem que aceitar a derrota, quem ganhou tem que ser empossado, o presidente é o Lula. É isso, acabou, gente. Teve eleição, acabou a eleição, para com isso. Aí ele critica duramente os imbecis que estão na porta dos quartéis, até fala: a manifestação pode, mas, gente, aceita o resultado. Aceite o resultado. Você tem que parar de se manifestar. Tem uma coisa, o Mourão, ele deu a entrevista, mas essas falas dele contra os golpistas são incitadas pelos comandantes das Forças Armadas. Aconteceu o seguinte: na semana passada, os comandantes pediram uma reunião com o Bolsonaro. O Bolsonaro atendeu, mas ele anunciou que ele é quem estava convocando os comandantes para uma reunião. Por quê? Uma coisa é o Bolsonaro falar: não, é só uma reunião aqui que eu aceitei e eles pediram. Outra coisa é o Bolsonaro falar: estou convocando aqui os chefes das Forças Armadas, que aí incitou os bolsonaristas nos quartéis, ficaram felizes, falaram: agora vai. Eu vi vídeo de gente que viu helicóptero em Manaus, tá passando helicópteros do exército, lá em Manaus tem bases, né? E eles falaram: começou a intervenção, a pessoa vê um helicóptero, no caso eram 4, vê 4 helicópteros, se emociona, falou: nossa, começou, teve um um vídeo também dos bolsonaristas vendo um caminhão do exército parado, começaram a chorar emocionados. A intervenção é um caminhão. É só um caminhão parado. Esse é o nível que chegaram os bolsonaristas. Tá. E os chefes das Forças Armadas são irritados com isso. Eles estão muito irritados com as manifestações na frente dos quartéis. Não todos
comandantes, generais estão irritados com isso, mas lá em Brasília estão muito irritados. Está incomodando o pessoal e é no local de trabalho deles, está incomodando. Pois bem, eles não podem falar isso, porque eles não. Os militares são muito, mas nossa, como eles são delicados no ego deles. O ego de um militar é a coisa mais delicada que existe no mundo, é mais do que a pétala de uma flor. Olha, você encosta no ego de um militar, o cara já chora. Pois bem, como os bolsonaristas massageiam o ego dos militares, falam, eles não querem que os bolsonaristas saibam que não vai ter golpe. Eles querem que os bolsonaristas fiquem sabendo pelo Bolsonaro e não por eles. Não querem que os bolsonaristas percam a esperança nos grandes militares. Blá, blá. Pois bem, tá. Então eles não podem fazer isso. Pediram a reunião com o Bolsonaro para falar, Bolsonaro, manda esse pessoal sair daqui. E não era nem assim, Bolsonaro, manda esse pessoal sair da frente dos quartéis e fala que não vai ter golpe. Não. Simplesmente que não fiquem na frente dos quartéis. Ou seja, o Bolsonaro podia inventar qualquer outra fake news para mobilizar a base dele. Falar, gente, não é mais na frente dos quartéis, agora inventa outro lugar. Qualquer outro lugar, Bolsonaro, só não é aqui. Nos quartéis que não sejam em Brasília, já melhorava para o pessoal ali. Pois bem, Bolsonaro não fez. Bolsonaro escutou calado. Quem estava na reunião e quem teve acesso ao que falaram os que estavam lá, disse que o Bolsonaro simplesmente escutou calado tudo que falaram os militares e não falou nada, não deu a sua opinião a respeito disso. Ou seja, os militares saíram de lá bem desesperançosos com o fim lá do movimento na frente dos quartéis. E repito, não é que eles não querem movimento golpista nenhum, para eles não estão nem aí. Não saindo na frente do meu local de trabalho, não fazendo barulho à noite quando eu estou dormindo, vão protestar em qualquer outro lugar, não estamos nem aí. Tá, assim que estavam os militares. Ok, então eles falaram com o vice-presidente. Se o presidente, que está saindo do poder, não vai parar com as manifestações, o vice-presidente pode jogar aí o balde de água fria para os manifestantes. Então o Mourão arranjou uma entrevista exatamente para jogar o balde de água fria. Isso tem esse ingrediente aí que quando a mídia faz análise não colocou, que foi pedido pelos chefes das Forças Armadas. Aí eu não sei se são os três, se um dos três, se algum interlocutor falou com o Mourão, mas foi pedido. A entrevista foi toda arranjada para ele falar aquilo, para dar manchete sobre isso. E aí os bolsonaristas nos grupos começaram a falar que aquilo era cortina de fumaça, que era bomba de fumaça do Mourão, alguns mais iludidos. Mas a grande maioria começou a xingar o Mourão, a falar que esse general está gagá, que ele é um traidor, general melancia porque ele é verde por fora, né? Ele sem roupa verde, e vermelho por dentro, que é comunista, todo mundo é vermelho por dentro, né? Tem sangue. Tá, aí o que acontece? Começaram a atacar o Mourão e, pelo que eu tô vendo do andar da carruagem, a ficha tá caindo, né? Tá caindo pouco a pouco para os bolsonaristas. Você deve estar percebendo, talvez até pelo volume de chuvas dos últimos dias, se queria um sinal divino, tá aí, né? Que tem menos notícias sobre o bolsonarista na porta de quartel. Ainda tem uma aqui, outra ali, mas não é como estava há 10 dias atrás. Não é aquilo, vamos, não. Bem menos. No sul do Brasil, alagou tudo. Alagou o sul inteiro do Brasil, parece estar alagado. E o que acontece? Os bolsonaristas estão lá, no lugar alagado. Eu não devia nem rir, porque o alagamento que está acontecendo em várias cidades do sul do Brasil é uma tragédia. Só a pequena parte, que é a parte dos bolsonaristas, que é engraçada. Mas os bolsonaristas saíram de lá. Não sei para onde foram, não sei se sumiram, se afogaram, não sei se foram para casa, mas não estão mais lá na frente dos quartéis, pelo menos no sul do Brasil, porque está tudo alagado. Em Brasília continuam lá. Faça chuva, faça sol, alaga, fica com água de cocô até o joelho, mas continuam alguns babacas lá. E tem sempre alguns influenciadores bolsonaristas que vão lá, gravam vídeo, falam, venham pra cá, tragam sua família, viagem e tal. E eles estão tentando agora impor uma nova data. Por quê? Porque o problema para os bolsonaristas era o seguinte, eles estavam com a data 19 de dezembro na cabeça. Eu até falei aqui há alguns dias, eu falei, gente, 19 de dezembro é a data limite para a diplomação do Lula. Não quer dizer que vai ser dia 19. O Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, ele escolhe a data, muito provavelmente junto ao candidato que ganhou a eleição, que é o Lula, ao futuro presidente. Então eles podem escolher qualquer dia. O Alexandre de Moraes adiantou para dia 12, a pedido do Lula. Escolheram juntos a data dia 12 de dezembro. Aquilo acabou com os bolsonaristas. O pior é que um plano burro. Eles queriam ir organizar
para todos irem para Brasília no dia 19 de dezembro, não sei quantos atiradores, caminhões, tudo mais, para impedir a diplomação do Lula. Como se isso fosse o, nossa, vai mudar o resultado da eleição e impedir a diplomação dele no dia tal. É um documento. É só assinar um documento. Hoje em dia se assina documento digitalmente. O documento só é assinado assim na caneta mesmo, porque tem uma cerimônia e tudo mais. O Alexandre de Moraes podia mandar por e-mail. Tá? Pro Lula, Lula, assina aí digitalmente. O Lula não deve nem saber assinar digitalmente, ia mandar algum assessor dele, assina aí, ó, aperta o botão, pronto, está diplomado. Não precisa nem... A cerimônia é só para fazer cerimônia mesmo. É só praxe. Não, eles estavam pensando, vamos. Aí mudou para dia 12 e falaram, opa, peraí, agora? E não é que, nossa, dia 12 é daqui pouquíssimo tempo, é amanhã. Não, pô, ainda faltam uns dias. Mas foi um baque tão grande que eles pararam. Até as fake news do Gabinete do Ódio começaram a mudar. Eles tinham fake news sobre urna, fake news sobre agora vai, sobre os militares, agora estão já sendo ordenadas as prisões. Lembra disso? Nossa, eu mostrei vídeo aqui de bolsonaristas falando, ó, já ordenaram 223 prisões, a coisa vai acabar. Agora não. Agora as fake news são do tipo, olha, o nosso presidente, ele está mandando uma mensagem aqui nessa foto, aí tem uma foto do Bolsonaro abraçando alguém, ele tá com um boné na mão. Assim, quando abraça a pessoa, ah não, esse boné quer dizer alguma coisa, ele tá cobrindo o dedo da mão dele, é porque o Lula tem só 4 dedos. É nesse nível. É nesse nível a loucura desse pessoal. Aí, em meio a tudo isso, chega lá o Mourão e fala o seguinte, ó, gente, o Bolsonaro não vai passar a faixa pro Lula, alguém vai colocar a faixa numa almofadinha e dá para a equipe do Lula, e eles decidem quem vai passar a faixa, se o Lula pega a faixa da almofada e põe nele mesmo, se o que fazer. Eu, Thiago, adoraria que a Dilma passasse a faixa pro Lula e pronto. Teve um golpe de Estado, tivemos um governo golpista, esse governo golpista, todo o ódio que os que perpetraram o golpe de Estado causaram, causou um governo fascista. Então, para acabar esse momento de trevas, a gente faz a Dilma, que era presidenta, passar a faixa para o Lula. Tem gente que fala, podia ser uma pessoa passando a faixa para outra, cada representante, uma pessoa negra, uma mulher, um indígena, tal. Ok, para mim não tem problema, mas a última pessoa a passar a faixa a Dilma seria uma coisa perfeita, mas assim, ó, para entrar para os livros de história bem bonito, assim, a Dilma passando a faixa pro Lula e falando, ó, o Brasil voltou a sorrir. Mas quando o Mourão fala, ó, o Bolsonaro não vai passar a faixa, eu dei tanta risada, porque eu imaginei o bolsonarista lendo. Ele lê, e o bolsonarista emocionado, aí ele vai lendo uma linha e ele vai, opa, não vai passar faixa, não vai passar faixa. Ah não, vamos colocar a faixa numa almofada pro Lula. Aí ele vai assumir mesmo assim. Aí, segundo o Mourão, o Bolsonaro vai ser candidato em 2026. Alguém avisa o Mourão que não vai, que ele vai estar preso. Preso e inelegível. Não vai dar, Mourão. Esse plano aí do Bolsonaro em 2026 não vai dar. Esses dias eu vi a Gabriela Prioli, eu não sei porque dão tanto palco para ela, falando que, olha, o Bolsonaro, se o Lula não for bem na economia, o Bolsonaro volta em 2026. Eu falo, mas que análise desonesta de uma pessoa que é, assim, do mercado financeiro, né? O Bolsonaro estará preso em 2026. Qualquer análise que não leve em conta que o Bolsonaro estará preso e inelegível é uma análise desonesta. E eu vejo vários na grande mídia aí falando, até porque o mercado financeiro quer fazer terrorismo contra o Lula, falando, tem economia, e aí coloca a sombra de Bolsonaro em 2026. Vai estar preso. Pode colocar um bolsonarista, um fascista, o Bolsonaro não. Pois bem, o Mourão também falou a mesma coisa. Ó, o Bolsonaro, igualzinho a Gabriela Prioli, o Bolsonaro vai ser candidato em 2026 e, dependendo do que aconteça, estará num cenário bem melhor para ele. 58 milhões de votos não é pouca coisa. E em 4 anos, muita coisa acontece. Ele pode ter muito mais daqui 4 anos. É verdade? É verdade. Se o Bolsonaro não tivesse cometido inúmeros crimes, inclusive inúmeros crimes eleitorais, inclusive muitos crimes contra a democracia. Quase todos eles crimes que dão mais de 10 anos de cadeia. E quase todos eles crimes que dão inelegibilidade. Quer dizer, tá ruim a coisa pro Bolsonaro. Vai ficar uns 800 anos inelegível. Então o Mourão fala isso, ó, esses são os planos do Bolsonaro. Aí ele diz, ó, o Bolsonaro vai liderar a oposição a partir do ano que vem. Aí, segundo ele, é plano do Bolsonaro isso. Porém, o problema é o seguinte, o Bolsonaro tá apático. Esqueceram de avisar o Bolsonaro aí que ele vai liderar a oposição, porque ele não tá querendo, não.
Bolsonaro tá apático, segundo o que dizem lá em Brasília, ele tá com um quadro de depressão e até aliados do Bolsonaro dizem que pode ser um quadro médico, ou seja, quadro de depressão mesmo, né? Tá usando a palavra depressão para alguém que tá triste. Não, depressão, quadro clínico, depressão. Eu só tenho uma coisa a dizer, e daí? Não sou psiquiatra, é igual chuva, todo mundo vai se molhar um dia, né? Ó. E daí? Pô, quer que eu faça o quê? É isso que eu tenho a dizer. Zero de empatia pro Bolsonaro. Por mim, eu tenho a maior empatia do mundo com todo mundo que sofre desse mal aí do século que é a depressão. Mas com fascista, para mim fascista não é nem gente. Bolsonaro, então, pior ainda. Ó, vamos continuar rindo aí que a coisa tá ruim para eles. Peço aí sua inscrição no canal. Falou!